No verão passado, durante uma onda de calor no Canadá, eu estava no meu apartamento à meia-noite com 34 graus Celsius lá dentro. Isso dá 93 Fahrenheit. O ventilador só empurrava ar quente de um canto para o outro, como se estivesse espalhando o desconforto em vez de resolver qualquer coisa. Foi nessa hora, exausto, suando e sem conseguir dormir, que eu tropecei numa ideia que literalmente me fez parar e pensar: espera aí, isso realmente funciona. E não, o trocadilho não foi intencional. Mas a verdade é que, sendo canadense, quando a temperatura chega a 34 graus por aqui, a sensação é de colapso total. A maior parte das casas não foi pensada para enfrentar calor extremo por muitos dias seguidos. Então, se você mora no Texas, na Flórida, no Arizona, ou em qualquer lugar onde uma onda de calor significa 40 graus Celsius, 104 Fahrenheit, durante semanas, eu sinceramente só consigo imaginar. E nesse caso, esta ideia talvez seja ainda mais útil para você do que foi para mim. O que eu descobri foi o seguinte: carvão úmido pode reduzir a temperatura de um ambiente em vários graus sem usar eletricidade. Zero eletricidade. Nada de compressor, nada de gás refrigerante, nada de motor complicado. Só um princípio físico antigo, simples e brilhante que quase todo mundo esqueceu. Quando comecei a pesquisar, percebi que isso não era uma dica milagrosa inventada na internet. Era um princípio muito antigo, usado há séculos em regiões quentes e secas e associado a sistemas de resfriamento evaporativo, que já apareciam em soluções arquitetônicas tradicionais do Oriente Médio, especialmente nos badgirs persas, as famosas torres de vento. Em outras palavras, a lógica por trás disso existe há muito tempo. O que mudou foi que nós passamos a depender quase exclusivamente do ar-condicionado. 24 horas depois de entender o conceito, eu montei uma versão caseira. O termômetro caiu 4 graus Celsius, algo em torno de 7 Fahrenheit, em cerca de 2 horas. O custo foi de aproximadamente $7, sem eletricidade, sem peças móveis, sem instalação complicada. E a montagem levou mais ou menos 15 minutos. Então aqui está exatamente o que eu quero mostrar com este roteiro. Primeiro, a física por trás disso, em termos simples, para que você entenda o mecanismo quase instantaneamente. Depois, os materiais, o que comprar, onde encontrar e como montar tudo rapidamente antes da próxima onda de calor. E por fim, como adaptar a mesma ideia para espaços de diferentes tamanhos: quarto, celeiro, galinheiro, canil, trailer, dormitório estudantil, abrigo de animais ou qualquer outro espaço pequeno ou médio onde o calor se torne insuportável no verão. Antes de explicar a física, porém, vale dizer por que levei essa ideia a sério. Existem estudos experimentais sobre resfriadores evaporativos com carvão, mostrando reduções de temperatura relevantes em condições controladas. Em um estudo publicado em 2020, por exemplo, a diferença máxima medida entre o interior do sistema e o ambiente externo chegou a 9,2 graus Celsius. Em outro estudo publicado em 2022 sobre um sistema evaporativo modificado com carvão, a queda máxima observada chegou a 11 graus Celsius em relação ao ambiente. Esses valores dependem muito do clima, especialmente da umidade relativa do ar, mas deixam claro que o princípio é real e mensurável. E durante uma onda de calor, alguns graus fazem uma diferença enorme. Não estamos falando de luxo. Estamos falando da diferença entre conseguir dormir ou passar a noite inteira acordado, entre continuar funcional no dia seguinte ou acordar exausto, irritado e desidratado. Em regiões secas, uma solução evaporativa simples pode mudar completamente a sensação térmica de um espaço. Agora, a física em 30 segundos. Você já sabe que a evaporação resfria. Esse é basicamente o sistema de gerenciamento térmico do seu próprio corpo. Quando você sua, a água na superfície da sua pele evapora. Para mudar de estado de líquido para vapor, essa água precisa absorver energia térmica. E ela tira essa energia da sua pele. Resultado, você esfria. Quanto mais quente e seco estiver o ar, mais eficiente tende a ser esse processo. É por isso que 40 graus num clima seco podem parecer mais toleráveis do que 30 graus num lugar úmido.
Em ambientes muito úmidos, a evaporação acontece mais devagar. Em ambientes secos, acontece com muito mais facilidade. O carvão entra nessa história como um multiplicador de superfície. O carvão ativado em particular possui uma estrutura extremamente porosa e uma área superficial enorme em relação ao seu peso. Essas microcavidades conseguem reter umidade em uma área muito maior do que parece à primeira vista. Assim, quando o ar quente passa por uma superfície de carvão úmido, a evaporação ocorre em muitos pontos ao mesmo tempo. O ar perde energia térmica e sai mais frio. Ao mesmo tempo, o carvão também atua como material adsorvente, retendo odores e alguns compostos presentes no ar. E é isso que torna a ideia tão interessante. Você não está apenas resfriando o ar. Você está, em certo nível, também melhorando a qualidade dele. Pense no carvão ativado usado em filtros de água, purificadores de ar e sistemas de controle de odores. O mesmo princípio vale aqui. Enquanto o material se mantém úmido e o ar circula através dele, você tem dois benefícios simultâneos: resfriamento evaporativo e adsorção de odores. Não é mágica. É física combinada com ciência dos materiais. Isso é especialmente útil se você tem animais. Um celeiro pequeno, um galinheiro, um canil, um cercado de coelhos, uma área de descanso para pets, qualquer lugar onde o calor do verão intensifique cheiros desagradáveis. Em muitos desses casos, o problema não é só a temperatura, mas também o acúmulo de odores de origem orgânica. O carvão ativado é bem conhecido pela capacidade de absorver compostos associados a esses cheiros. Em vez de mascarar o odor com perfume ou desinfetante perfumado, você está removendo parte dele do ar. Agora, uma pausa para a parte histórica, porque vale muito a pena entender de onde vem essa lógica. Os persas desenvolveram sistemas passivos de ventilação e resfriamento, conhecidos como badgir, ou torres de vento. Essas torres eram construídas de forma a capturar os ventos predominantes na parte superior e conduzi-los para o interior dos edifícios. O ar descia por um eixo vertical e podia atravessar áreas sombreadas, superfícies úmidas ou reservatórios de água, perdendo calor no processo antes de chegar aos ambientes habitáveis. Esses sistemas eram particularmente eficazes em climas quentes e secos, como os encontrados no Planalto iraniano. Em cidades históricas como Yazd, famosa por sua arquitetura adaptada ao deserto, as torres de vento funcionavam como um tipo de ar-condicionado passivo, muito antes da eletricidade. A literatura moderna sobre wind catchers, ou captadores de vento, descreve essas estruturas como soluções importantes de resfriamento passivo e ventilação natural. Yazd, no Irã, é um dos exemplos mais conhecidos. É uma cidade associada a clima árido extremo e a uma longa tradição de adaptação arquitetônica ao calor. Em regiões assim, reduzir a temperatura interna em alguns graus, sem recorrer à energia mecânica, sempre foi uma questão de sobrevivência, não de conforto supérfluo. A genialidade dessas construções está justamente no fato de trabalharem com o ambiente em vez de lutar contra ele. E é aqui que a coisa fica quase irritante de tão simples nós já sabíamos fazer isso. A humanidade já tinha descoberto princípios elegantes de resfriamento passivo muito antes do ar-condicionado. Mas em boa parte do mundo moderno, nós nos acostumamos tanto com soluções elétricas que simplesmente esquecemos métodos mais baratos, acessíveis e resilientes. Claro, é importante ser honesto sobre os limites. Isso não substitui um sistema de ar-condicionado central em qualquer situação. O desempenho depende fortemente do clima. Em locais muito úmidos, o ganho pode ser menor porque o ar já está carregado de vapor d'água e a evaporação perde eficiência. Mas em calor seco ou moderadamente seco, o efeito pode ser surpreendentemente útil. E mesmo quando a redução térmica não é extrema, o custo tão baixo já torna o experimento interessante. Pense no cenário prático. Você tem um quarto pequeno, um ateliê, uma oficina, uma varanda fechada, um trailer, um dormitório universitário ou um espaço de descanso para um animal. Você não quer gastar centenas de dólares. Talvez você não possa instalar um aparelho pesado. Talvez falte estrutura elétrica.
Talvez você só queira um sistema emergencial para enfrentar a próxima onda de calor. É aí que esse tipo de montagem faz sentido. A beleza do método está na simplicidade. Um material poroso, água, fluxo de ar e um recipiente adequado. Em versões muito simples, a circulação do ar pode ser natural. Em outras, um ventilador pequeno pode ajudar, mas o princípio básico continua sendo o mesmo: ampliar a superfície úmida de contato entre o ar quente e um material que retenha a água sem se desfazer rapidamente. E a outra vantagem: manutenção relativamente fácil. Mantendo o carvão limpo, substituindo-o quando necessário e reumidificando o sistema, você preserva a funcionalidade sem grandes custos. É um tipo de solução que pode ser montada rapidamente, testada no mesmo dia e ajustada conforme o espaço. No meu caso, o que mais me impressionou não foi apenas o número no termômetro. Foi a sensação no ambiente. Quando o calor se acumula dentro de um espaço fechado, o corpo inteiro entra em estado de irritação. O sono piora, o raciocínio fica mais lento, a pele parece sempre pegajosa, o ar fica abafado. Quando a temperatura cai a alguns graus e o ar parece menos pesado, o ambiente muda de verdade. Você respira melhor, você consegue se concentrar, você dorme, e isso por $7. Essa é a parte que continua me espantando. Porque não estamos falando de um gadget sofisticado vendido como inovação futurista. Estamos falando de uma aplicação extremamente acessível de um princípio antigo e bem conhecido: evaporação. Só que potencializada por um material poroso, com enorme área superficial e capacidade de adsorção. Então, se você está encarando um verão brutal ou se quer preparar uma solução simples antes da próxima onda de calor, vale muito a pena prestar atenção a essa ideia. Talvez ela não resolva tudo. Talvez não transforme um quarto em câmara fria, mas pode reduzir a temperatura o suficiente para mudar completamente a forma como você atravessa os dias e principalmente as noites quentes. Sem eletricidade, sem partes móveis complexas, sem tecnologia inacessível. Só água, carvão e fluxo de ar. Às vezes a solução mais inteligente não é a mais nova, é a que o mundo esqueceu. Nós nos cercamos de aparelhos de ar-condicionado e esquecemos. Aqui está o que você precisa para a versão básica. Carvão ativado do tipo vendido para filtros de aquário. Aquele carvão preto solto em grânulos, vendido em saco fácil de encontrar em pet shops ou na Amazon. Um saco de 500 gramas custa entre $5 e $8 e já é suficiente para encher uma assadeira padrão. Você também pode usar carvão ativado vendido para purificadores de ar ou carvão hortícola a granel, que costuma sair um pouco mais barato por grama. Não use briquetes de carvão para churrasco. Isso é um material completamente diferente, não tem a mesma porosidade e não vai produzir o mesmo resultado. Tem que ser carvão ativado. Uma bandeja rasa ou recipiente baixo pode ser uma assadeira, uma bandeja plástica, uma caixa de madeira forrada com plástico, qualquer coisa que mantenha o carvão em uma camada uniforme e permita que o ar passe por cima dele. Espalhe o carvão em uma camada com cerca de 3 a 5 centímetros de profundidade. Água. Despeje sobre o carvão até que os grânulos estejam totalmente saturados e a água comece a se acumular levemente no fundo. Deixe absorver por 5 minutos. Depois, escorra qualquer excesso de água parada. O objetivo é deixar o carvão bem úmido, mas sem poças. Encharcado como uma esponja molhada. E então vem a fonte de fluxo de ar. Uma janela aberta com brisa natural já funciona bem. Um ventilador pequeno alimentado por bateria ou USB funciona ainda melhor. Mesmo um ventilador simples apontado na direção da bandeja aumenta drasticamente a taxa de evaporação e o efeito de resfriamento. Se você quiser uma versão totalmente passiva, sem eletricidade, posicione a bandeja no caminho da brisa predominante que entra pela janela mais fresca da casa. E é isso, de $6 a $8, cerca de 30 minutos. Agora aqui está como extrair o máximo desse sistema. A posição importa mais do que o tamanho. Uma bandeja de carvão úmido em cima de uma mesa no meio do quarto quase não faz nada.
O ar úmido simplesmente sobe e se mistura com o ambiente sem resfriar de verdade o espaço onde você está. Coloque a bandeja no chão perto da entrada de ar da janela ou da porta por onde o ar de fora entra no cômodo para que todo o ar que entra passe primeiro pelo carvão antes de chegar até você. Essa é a diferença entre uma curiosidade e um sistema de verdade. Umedeça novamente o carvão todas as manhãs. Durante a noite ele vai secar à medida que a evaporação continua. E uma bandeja seca é só uma bandeja de carvão sem fazer nada. 30 segundos com um copo de água toda manhã e ele volta a funcionar. Para um espaço pequeno quarto home office trailer dormitório estudantil, uma unidade do tamanho de uma assadeira padrão já faz diferença. Para um espaço maior, aumente a escala. 2 ou 3 bandejas posicionadas em diferentes pontos de entrada de ar, dentro do mesmo ambiente, multiplicam o efeito. E aqui está a versão que funciona muito bem para abrigos de animais e construções externas. Monte uma estrutura simples com madeira reaproveitada, uma caixa rasa aberta em 2 lados para permitir a passagem do ar e fechada em cima. Forre com tela metálica ou malha resistente. Encha com carvão ativado até uma profundidade de 6 a 8 centímetros. Depois instale essa peça na abertura de ventilação do galinheiro da coelheira do celeiro ou do depósito exatamente no ponto por onde o ar entra. Assim, cada corrente de vento que entra passa primeiro pelo carvão. O ar que chega aos animais fica mais fresco, mais limpo e com muito menos amônia e compostos responsáveis pelo mau cheiro. Num galinheiro em julho, isso não é só uma melhoria de conforto, é uma melhoria de bem-estar. O estresse térmico em aves começa por volta de 30 graus Celsius, 86 Fahrenheit, e pode se tornar letal acima de 38 graus Celsius, 100 Fahrenheit. Qualquer sistema que reduza de forma significativa a temperatura do ar que entra realmente importa. A versão montada na parede para uma casa funciona do mesmo jeito. Um quadro preenchido com carvão ativado pode ser instalado na abertura de uma janela ou colocado na frente de um exaustor, puxando o ar quente através do carvão antes de expulsá-lo e permitindo que ar mais fresco resfriado por evaporação substitua esse volume. Agora uma observação honesta, porque ela sempre precisa estar presente. O resfriamento evaporativo funciona melhor quando a umidade está abaixo de cerca de 50%. Em climas secos, como o sudoeste dos Estados Unidos, partes do Texas, Nevada, as grandes planícies ou regiões mediterrâneas, o desempenho tende a ser forte e consistente. Em climas úmidos, como a costa do Golfo, o sudeste dos EUA, a região dos Grandes Lagos ou qualquer lugar com verões abafados, o efeito diminui porque o ar já carrega bastante umidade e a evaporação acontece mais devagar. Você ainda vai conseguir algum resfriamento e continuará recebendo todo o benefício da filtragem do ar, independentemente da umidade. Mas em ambientes úmidos, a queda de temperatura tende a ficar mais perto de 2 ou 3 graus Celsius, cerca de 4 a 5 Fahrenheit, em vez de 6 a 8 graus, ou 11 a 14 Fahrenheit. Ainda assim, isso continua sendo útil. Só é importante ajustar as expectativas. Reative o carvão a cada 1 ou 2 meses, espalhando-o em uma bandeja e deixando-o sob luz solar direta durante um dia inteiro. A exposição aos raios UV e ao calor ajuda a liberar os compostos absorvidos dos poros e restaura a capacidade do material. Ele não se desgasta rapidamente. Só precisa ser renovado de tempos em tempos. Um único saco de $7 com manutenção simples pode durar uma estação inteira. E eu quero terminar com uma ideia. Um ar-condicionado em uma casa padrão da América do Norte funciona em média cerca de 750 horas por verão. Dependendo do aparelho e do clima, isso pode significar algo entre $150 e $400 em custos de eletricidade. Além disso, ele envolve emissões de refrigerante e exige manutenção profissional, e se quebrar na terceira semana de uma onda de calor, em julho, você simplesmente não dorme. Já o sistema que acabei de descrever custa $7, funciona com água filtra resfria e desodoriza o ar ao mesmo tempo. Serve para quarto celeiro, casinha de cachorro gaiola de coelhos, trailer dormitório, estufa, armário de servidores.
Qualquer lugar com fluxo de ar e algo que valha a pena resfriar. Arquitetos persas já incorporavam esse princípio a edifícios públicos há 3.000 anos. E funcionava bem o bastante para que essas construções ainda estejam de pé e ainda sejam estudadas hoje. Nós não esquecemos isso porque deixou de funcionar. Nós esquecemos porque alguém descobriu uma forma melhor de nos vender algo que precisa ser ligado na tomada. Agora você sabe como desligar isso. Se isso te trouxe algo útil hoje, compartilhe com alguém que está prestes a gastar dinheiro desnecessário com refrigeração neste verão. E se inscrever no canal é a forma de continuar encontrando ideias como esta. Nos vemos no próximo vídeo.